Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas. E quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Quer aspecto mais importante da nossa vida do que ter saúde? Sem saúde, nada faz sentido. Então nós vamos aqui celebrar saúde, nessas nossas jornadas de 1 hora. Começamos às 19 horas e vamos até às 20 horas, com um intervalo entre as duas, de 3, 4 minutos. Muito bem. Todas essas nossas jornadas são movidas por perguntas, questões, dúvidas, que chegam até nós, né? Para que, quando tem muitas perguntas sobre o mesmo tema, nasce uma jornada. Entende? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu conduzo os destinos de 2 clínicas médicas voltadas para transtornos ou doenças musculoesqueléticas, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. O esqueleto não é só osso. E o acento principal de tais doenças é dor e incapacidade física. Entende? E a dor pode se manifestar em qualquer geografia do corpo humano, em qualquer localização, como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, punhos ou mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma ou para as 2 pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, essas são as localizações das dores dos transtornos musculoesqueléticos. E vejam bem, quanto maior é a expectativa de vida do ser humano, maior vai ser a incidência de dores do sistema musculoesquelético. E é uma jornada progressiva, cada vez mais duro e cada vez mais incapacidade física. Entendeu? É com isso que nós lidamos. E a nossa proposta aos nossos pacientes é tirá-los dessa cruel jornada de mais dor e mais incapacidade física e colocá-los numa jornada muito mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Entende? Melhor desempenho físico. Por isso, em nossa clínica, é frequente nós atendemos pacientes que vêm apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e até com cadeira de rodas. Entende? Porque essa jornada é cruel, e ela vai piorando a cada dia se nada for feito para impedir essa cruel jornada de piora. Entende? É com isso que nós lidamos. Entende? Então, pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor. Entende? Porque quem lá vai, dificilmente não tem 1, 2, 5 ou 10 dores para me contar. Entende? Claro que há exceções. Às vezes atendemos pacientes infantis com pés planos, pés chatos, ou garotas com escoliose, entende? Que não tem dor ainda. Mas a grande maioria dos pacientes que vão à nossa clínica vão por conta de dor. E vejam bem, há um estigma social que diz assim: ah, isso é da idade. Você tem uma idade avançada. Isso é assim mesmo. Você tem dores, tem que se conformar. Não é? Essa ladainha é repetida em vários serviços médicos, veja. Tanto que os pacientes que chegam lá já me contam assim. Muitos entram no meu consultório e já dizem: eu sei, eu tenho uma doença incurável, ninguém dá jeito. Mas eu venho aqui ver o que você pode fazer por mim. Entendeu? Então eu digo assim: a primeira coisa que eu vou fazer é tirar da tua cabeça a crença que colocaram na tua cabeça, que você tem uma doença incurável.
entende? Em nossas clínicas, idade não tem importância. E nem doença incurável tem valor. Entenderam? Ó, eu estou na frente de um paciente que tem uma queixa de dor e incapacidade física, eu tenho que revirar toda a minha ciência para dar a esse paciente um alívio, né? Entende? Para dar a esse paciente uma melhor qualidade de vida. Entendeu? Muitos, né? Muitos pacientes trabalharam uma vida inteira, entende? E quando estão avançados em idade, poderiam desfrutar de uma vida agradável, né? Passeando, viajando, entende? Curtindo netos, né? Não, eles ficam se lamentando com dores, entendeu? É esse público que eu atendo, entende? Então, todo dia. E é tão interessante que, às vezes, o paciente ele começa a contar a história dele e eu já, pela história que ele começa a contar, eu já sei o que vai dar a ressonância magnética, o que vai acontecer na tomografia computadorizada, entendeu? O que vai acontecer nos exames subsidiários, entende? Eu já sei, ele começa a contar a história dele, eu já sei, entende? Depois de 40 anos atendendo dor dos pacientes, entende? Então é assim, a dor, meus caros, é um sintoma, entende? Dor não é doença, não. Dor é o aviso de uma doença presente. Entenderam? Dor é sempre consequência. Dor é sempre efeito, não é causa. Entende? Por isso que os analgésicos e anti-inflamatórios não surtem efeito. Entende? Ou surtem efeito paliativamente, provisoriamente. E os sintomas voltam com tudo. Entenderam? Então a dor é uma consequência, entende? Mas a dor é horrível para o paciente. Mas para nós médicos a dor é muito importante. Onde dói? Como começou essa dor? De que modo ela melhora e de que modo ela piora? Para onde ela se irradia? Onde ela nasce? Para onde se irradia? Ela é pior sentado, andando, deitado, em pé? De que modo ela piora muito? Que faz ela melhorar? Entenderam? Entenderam? Então, para o doente, é cruel a dor. Mas para nós médicos é muito importante. Em cima das perguntas de qual é a natureza dessa dor, onde ela nasceu, como ela começou e tudo mais, entende? Nós estamos caminhando em direção ao verdadeiro sentido da medicina, que é fazer o diagnóstico. Então o médico é formado, informado através da ciência médica para fazer diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Qual a natureza dessa doença? Como é o nome dela? Entenderam? Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. E muitas vezes o médico é obrigado a tratar de um sintoma, dor, ainda sem saber o diagnóstico da doença. Entendeu? Sem saber o diagnóstico. Mas o critério médico é fundamental. Entende? O médico tem que fazer o diagnóstico. Não se admite o erro médico. É abominável o erro médico. Fatalmente ele vai prejudicar o paciente. Mas em todas essas jornadas que eu tenho feito, eu fiz umas jornadas em sequência, né? Porque, veja, eu sou um médico, todo médico é formado pela ciência médica, né? A ciência é maravilhosa, já levou gente para a Lua, entende? Já se descobriu computador, ressonância magnética, telefone sem fio, telefone celular. A ciência é maravilhosa, é claro. Mas não é infalível. Entende? E o que é verdade na ciência hoje pode ser mentira amanhã. E o que é mentira na ciência hoje pode ser verdade amanhã. Entendeu? Então a ciência é maravilhosa. Eu sou um cientista, mas eu não sou escravo dela. Entende? Porque existem muitas medicinas chamadas alternativas, né? Então é assim. A medicina
é praticada através da clínica médica geral, da clínica cirúrgica geral, né, das especialidades médicas, né? Hoje tem uma gama imensa de especialidades médicas, né? Tem até uma especialidade médica chamada fetal, que descobre doenças de um feto, muito antes dele nascer. Entende? Especialidades médicas incríveis, genéticas, né? Urologia, ortopedia, neurologia, neurociência, entende? E para os transtornos mentais, psiquiatria, psicologia e neurociência. Entendeu? Então o médico é formado em cima de todas essas especialidades, né? Eu tive uma formação através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. Depois de 6 anos de ensino médico, eu fiz uma residência de cirurgia geral, para depois fazer uma residência em cirurgia ortopédica. Aí me transformei num traumatologista. Então, com poucos anos de prática ortopédica, você é um bom traumatologista, mas você ainda não é um ortopedista de mão cheia. Não, precisa mais anos de vivência, de prática ortopédica, para você se intitular. Eu sou um especialista em ortopedia. Entende? E muito bem, a hora que eu cheguei nesse ponto, eu quis fazer coluna vertebral. Não, aí foi terrível. Porque a coluna vertebral era exatamente uma caixa de segredos. Porque eu comecei a fazer coluna vertebral na época em que foi inventado assim a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Hoje, em coluna vertebral, em neurologia e neurocirurgia, esses exames são obrigatórios. Entende? Na hora que você faz num neurologista e fala, estou com dor de cabeça, a primeira coisa que ele faz uma tomografia do crânio. Entende? Na hora que você tem uma dor na região lombar, uma dor na coluna do pescoço cervical, né? Faz-se importante uma ressonância magnética desses locais. Entende? A ressonância magnética, ela dá um grande avanço na busca do diagnóstico, entende? Mas nem sempre isso acontece com precisão. Entende? Há pouco tempo atendi um paciente com uma dor ciática incrível, uma dor numa perna terrível. Trouxe uma ressonância, onde aparecia artrose, hérnia de disco, estenose, o estreitamento do canal, espondilolistese, um deslizamento de vértebra. E que parecia que tudo ali, o diagnóstico estava fechado. Ora, olha aqui, com todos esses achados, teu problema está aqui, o diagnóstico é esse. Entende? E ele trouxe uma ressonância magnética, mostrando tudo isso. E nós começamos um tratamento, né, para ele, de fisioterapia, aulas de alongamento, exercícios antigravitacionais. E a cada volta dele, ele dizia, não melhorei nada. Fiquei preocupado, porque com todas essas ferramentas para melhorar dor ciática, ele não acusava melhora nenhuma. Entende? Foi aí que eu disse, JR, eu disse para ele, vou fazer outra ressonância magnética, porque não é possível que a sua dor não cede. Entenderam? E aí veio o diagnóstico preciso. Ele tinha um câncer de próstata com metástase na coluna, que não apareceu na primeira ressonância que ele trouxe, mas apareceu na segunda. Entenderam? Entenderam? Então é assim, meus caros. Tem que fazer o diagnóstico, né? Eu atendi um advogado também, que tinha um pancoste. Pancoste é um tumor do ápice do pulmão, que dá dor no pescoço. Entendeu? Câncer de pâncreas dá dor na região lombar. Parece um problema de coluna lombar. Entenderam? Então a coluna, né, quando eu comecei na especialidade, eu fui pioneiro. Entende? Eu fundei o grupo de coluna vertebral na Escola Paulista de Medicina. Sou fundador. Não tinha esse grupo. Tinha grupo de ombro, de quadril, de joelho, de pé. Mas não tinha grupo de coluna. Entende? Eu tive que buscar conhecimento noutras paragens, noutros endereços. Fui parar até nos Estados Unidos da América para estudar coluna vertebral e tem mais, para estudar ressonância magnética, que estava começando, e eu percebia que os radiologistas
tinham dificuldade em fazer um bom relatório médico das ressonâncias magnéticas. Fui estudar isso lá nos Estados Unidos da América também. Entendeu? Então você vê toda essa formação, né, para um cirurgião de coluna vertebral. Operei muitas colunas, muitas, entende? Por deformidades, como escoliose, dorso curvo, espondilolistese, entenderam? Eu atendi um paciente, vocês estão sentados? Estão sentados? Eu operei a coluna de um paciente 28 vezes. Eu operei um paciente de coluna vertebral. Ele fez 28 cirurgias de coluna vertebral. Entende? Como isso é possível? Entende? Ele sofreu um grave acidente, no qual ele ficou paraplégico, mas ele teve uma fratura exposta de costelas. Entende? E foram fazer, ele teve parada cardíaca no pronto-socorro. E foram fazer massagem cardíaca num tórax praticamente aberto com as fraturas de costela. E contaminaram toda a coluna dele. Ele teve um processo infeccioso incrível. Sobreviveu para a tragédia, né? Para a tragédia. Ele devia ter uns 22 anos, quando eu fiz a primeira cirurgia dele, e faleceu com 42 anos. Mas eu fui também o primeiro cirurgião do Brasil a fazer um fixador externo para a coluna vertebral. Vocês sabem o que é um fixador externo? Quando tem uma fratura no osso, você coloca uns pinos no osso que ficam para fora da pele. E o cirurgião, ele com aquele fixador externo, ele alinha os fragmentos ósseos. Entende? Entende? Eu fiz um fixador externo para a coluna vertebral. Evidente que ele não podia dormir de costa, porque o fixador é exposto, né? Fica para fora. Né? Mas era o único jeito que eu encontrei para estabilizar a coluna dele. E nos últimos anos da vida dele, eu consegui estabilizar a coluna dele, apesar da osteomielite, tanto que ele conseguia dirigir carro, um carro especial, feito para paraplégico. Entenderam? Mas não resistiu aos mais de 20 anos tomando antibióticos absurdamente fortes, em doses incríveis, entende? Sem parar. Porque a osteomielite é uma tragédia na ortopedia. Tem um provérbio que diz assim: uma vez osteomielite, sempre osteomielite. Entende? É uma tragédia. Então, ele formava fístulas, né? Fístulas, onde saía pus, né? E fragmentos de ossos, entende? Ele perdia a substância óssea através das fístulas, entende? Era terrível, terrível, entende? Mas nós conseguimos estabilizar essa coluna e ele dirigia automóvel, levava a mãe dele para passear, etc. 28 vezes ele foi operado da coluna, entende? Entende? Então, vejam vocês, é preciso, Deus, uma formação médica, entende? Para fazer diagnóstico. Hoje nós tocamos uma clínica que é voltada para a dor dos transtornos musculoesqueléticos. Mas para chegar nesse ponto, você vê todo o caminho que teve que ser percorrido, entende? Então, eu tenho três estigmas que me perseguem. Veja, 3 estigmas, entende? Você tratou com o Rui Mercúrio e não ficou bom? Começa a se preocupar. Esse é um estigma que me persegue, entenderam? Entenderam? Outro estigma que persegue esses pacientes, não a mim, mas os pacientes, é assim: ah, você tem idade, né? Então tem que se conformar, é assim mesmo, tem que ter dores. Não, senhor, não é nada disso, nada disso, entenderam? A mim não importa a idade. Você está com dor, eu tenho que achar um meio de tirar a dor dele. E de preferência, de uma maneira mais simples, mais rápida e mais barata. Entenderam? Entenderam? Os pacientes que me buscam são crônicos, sofrem há muito tempo, são decepcionados com ciência médica, de tantos tratamentos que fizeram sem resultado. Muitos não sabem nem o diagnóstico. Esse é meu dia a dia, meus caros. Entende? Meu dia a dia. Eu sou um verdadeiro detetive, sabe? Tentando achar o vilão de cada história médica que me contam.
entendeu? Que é o diagnóstico. Em cima do diagnóstico, o tratamento decorre. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de transtornos músculo-esqueléticos, eu tenho 2 clínicas médicas em São Paulo, capital. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470, bem pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. E tem outra clínica também, na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do estádio do Pacaembu e perto do Hospital Samaritano. Então, essas 2 clínicas. Os telefones comuns de minhas clínicas são 11, Código de São Paulo, 3661 4243. Os celulares de minhas clínicas, comuns. 119 7082 8015. 119 7082 8015. O telefone das emergências. Quem tem dor tem pressa. Então a minha agenda tem espaços para emergências. Entende? Telefone para emergências. 119 3014 8888. Telefone das emergências. Muita dor. 119 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Esta é a metade da jornada de hoje. Entende? Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, só tendo muita saúde. Daqui a pouco eu volto com a segunda metade do programa de hoje. Entende? Daqui uns 3, 4 minutinhos estarei de volta com uma nova jornada para vocês. Até já.